Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade ao nosso curso com a aula que a gente vai falar um pouco mais sobre úlceras vasculogênicas, voltado mais para o diagnóstico, tratamento e também algumas terapias coadjuvantes, ok? Essa aula, dentro do cronograma, ela está como úlcera venosa, mas dentro da proposta eu também estou trazendo a úlcera arterial, até mesmo porque faz parte do protocolo de diferenciação entre as lesões, identificar características das úlceras vasculogênicas arteriais e venosas, ok? Bem, então, para começar, a gente vai discutir, né, as ações de enfermagem no manejo e tratamento de pacientes com esse tipo de lesão. Lembrando que essa lesão é uma lesão caracterizada do grupo das lesões crônicas ou lesões de difícil cicatrização ou lesões complexas, certo? Porque não envolve somente um fator de cicatrização superficial, mas sim toda uma dinâmica vascular que compromete todo o processo de cicatrização, além de outros fatores que vão sendo desencadeados, né, durante esse processo. Então, quando a gente estuda úlceras em membros inferiores, a gente, claro, que vai sempre destacar a questão das úlceras vasculogênicas, né? E principalmente as úlceras de origem venosa. Mas tem N fatores, né, N causas que podem levar a uma úlcera vasculogênica. Então, a úlcera nada mais é do que uma escavação da superfície cutânea ocorrendo quando o tecido necrótico inflamado se desprende. Então, por algum motivo, aquele tecido, né, que está de forma superficial, ele vem sofrendo um desgaste, né, tecidual, principalmente relacionado à hipóxia tecidual, e vai se danificando até formar um tecido necrótico que vai, em algum momento, se desprender. E na hora desse descolamento do tecido, ele vai realmente ter essa aparência de escavação, que a gente vê às vezes bem superficial, mas ali ele realmente já perdeu camadas, né, da epiderme e parte da derme, ok? Então, estatisticamente falando, a gente tem uma compreensão de 75% das úlceras vasculares são decorrentes de insuficiência vascular crônica, tanto ela arterial e venosa. 20% dessas úlceras vasculogênicas decorrem de insuficiência arterial, não é mais essa associação mista, né, venosa e crônica, mas também é só da insuficiência arterial, e a gente tem vários fatores que são relacionados com a insuficiência arterial. A gente tem a questão da anemia falciforme, que é um tipo de úlcera, né, a úlcera falcêmica, mas que também é provocada pela insuficiência arterial, devido a coágulos no sangue. A gente vai ter lá na frente, eu vou comentar, alguns outros tipos de lesões arteriais que são bem comuns, ok? E 5% podem ser provocadas por queimaduras, anemia falciforme e também trauma, não coloquei aqui, não tá? Mas também os traumas também podem provocar ulcerações. Então, quando um paciente, em relação ao membro inferior, ele sofre alguma pancada, ou então realmente um trauma, onde teve ações perfurocortantes e teve intervenções cirúrgicas pós tratamento, né, durante o tratamento, como tratamento, ele pode ter danificado a rede vascular e também gerar ali uma insuficiência vasculogênica e também desenvolver uma ulceração. A gente tinha até um caso, eu não tenho foto aqui para mostrar, mas um paciente super jovem, de 20 e poucos anos, que sofreu um acidente, ele tinha uma ulceração, né, uma úlcera em membros inferiores que não cicatrizava, mas a gente já vinha realmente observando que não era nenhum problema relacionado à insuficiência vascular endógena, né, de problemas decorrentes de alterações vasculares no membro, mas sim de uma ação externa que foi o trauma, um acidente de moto que ele teve, ok? Bem, então como diferenciar a origem, né, a etiologia das úlceras vasculogênicas? A olho nu a gente já tem uma certa noção de alguns parâmetros, né,
algumas características clínicas que nos mostram, né, nos apontam que aquela lesão ela tem uma tendência a ser mais de origem venosa e também de origem arterial, ou às vezes até mista. Mas no geral a gente vai ter como observar algumas dessas características, ok? A olho nu fica difícil você tentar identificar, mas eu acredito que depois dessa aula vocês vão conseguir observar a partir das manifestações clínicas que o paciente vai apresentar junto com a anamnese do paciente, vocês vão, sem muito rodeio, conseguir sugerir que ali existe uma alteração vasculogênica, ou de origem arterial ou de origem venosa. Lembrando que a gente também vai aprender aqui na aula que essa avaliação ela precisa ter um diagnóstico médico fechado. Então, parte do tratamento desses pacientes, ele ocorre em cima de intervenções, né, que você vai realizar, mas a partir da certeza do que o paciente tem, se ela é realmente uma insuficiência venosa ou arterial. E isso é super importante destacar para vocês, porque sem esse diagnóstico médico de insuficiência venosa ou até mesmo de uma úlcera venosa ou uma úlcera arterial, fica difícil estabelecer algumas condutas, né, que elas são contraditórias. O que se usa na terapia venosa não se usa na arterial e vice-versa, ok? Então, a gente também vai se preocupar em examinar o paciente e também coletar essa informação junto ao paciente se ele tem algum exame médico que comprove que ele tem uma insuficiência arterial ou uma insuficiência venosa ou se ela é mista, ok? Bem, então, de uma forma geral, as úlceras vasculogênicas, elas ocorrem dentro desse processo fisiopatológico a partir de uma inadequação da troca de oxigênio entre os tecidos. Então, ou devido a um déficit venoso, né, de não conseguir trazer esse retorno venoso de forma mais apropriada, ou até mesmo arterial, de levar esse suprimento de forma mais adequada aos tecidos no membro inferior, a gente vai sempre observar essa alteração, né, essa inadequação do sistema de nutrição do tecido a partir de uma queda, né, na taxa de oxigenação periférica. Lembrando que essa inadequação ela pode persistir por longo período até que se tenha uma ulceração. E aí a gente vai observar vários fatores que vão estar associados a essa queda. Não só o fator vasculogênico, mas se o paciente também tem um problema pulmonar, se ele tem um problema, alguma cardiopatia, certo? Se ele está passando por alguma situação de déficit de oxigênio, né? Numa situação de pneumonia também, que atrapalha a oxigenação, tudo aquilo que vocês já sabem que podem diminuir a taxa de oxigenação do paciente, ok? Então, o paciente às vezes até tem essa insuficiência, está sofrendo no tecido, mas ele vai realmente, muitas vezes, seguir com essa inadequação em algumas situações mais críticas, ok? A gente também vai apontar anormalidades metabólicas subjacentes ao desenvolvimento das úlceras dos membros inferiores. Então, a gente vai observar também pacientes que são diabéticos, esses são os mais propensos a desenvolver esse tipo de lesão, certo? Então, aí é interessante vocês também examinarem esse paciente em relação a esses fatores. Se ele for tabagista, isso também vai atrapalhar, que atrapalha o metabolismo geral do tecido. Mas a gente vai observar que a questão do DM2 ou DM1, isso atrapalha muito, né? Pelo próprio fator de cicatrização que a gente não consegue ter de forma favorável. E também a gente pode observar a questão dos pacientes que têm insuficiência renal, que eu também já comentei com vocês, como sendo um fator, né, que ele irrita a pele e também diminui a taxa de oxigenação periférica de uma forma geral. Ok? Perfuração inadequada, necrose e formação da úlcera. Então, quando o paciente sofre algum trauma, né, na pele, e esse trauma da pele ele rompeu algum vaso e esse vaso não foi corrigido, era um vaso importante, ele não foi reconstituído,
ele tem uma tendência a formar essa necrose e ali já tem uma ulceração, ok? Então, muitas vezes, é o que a gente mais vê como recorrência no ambulatório, é justamente esse paciente que tem, às vezes, alterações vasculares e ele sofre alguma perfuração, às vezes mínima, mas a partir dessa perfuração, por não ter uma boa vascularização, ele segue com essa necrose e a formação dessa úlcera, ok? E a gente vai ter a lesão com processo inflamatório e aberto. Esse processo inflamatório vai repercutir durante todo o processo. Lembrando que a depender se é de origem arterial ou se é de origem venosa ou mista, e esse processo inflamatório ele pode se comportar de forma diferente. Porque dentro do processo inflamatório de uma úlcera venosa, nós vamos ter o edema como a principal característica. Então, a gente vai ter muito mais fluidos ali presentes. Já no arterial, o processo inflamatório, que também depende de uma boa vascularização, ele vai ser prejudicado, ok? Então, a gente não vai ter aquele processo inflamatório tão expressivo como a gente gostaria. Bem, então aí começando pela úlcera venosa, a gente vai destacar que esses pacientes, eles são acometidos com essa ulceração a partir de uma insuficiência venosa crônica, que hoje é destacada como a principal causa da formação desse tipo de ferida, certo? E essa insuficiência venosa crônica, ela pode ser também provocada por vários fatores, hipertensão venosa, que é a mais comum, obesidade, pacientes com déficit de mobilidade, pacientes que sofreram já trauma nesse membro. Então, tem vários fatores que podem gerar essa insuficiência venosa crônica. E destacando nesse ponto, a partir dessa insuficiência venosa, a formação de trombos, né, também é muito comum dentro desse público, ou pacientes que já apresentam varicose. Não sei se vocês já vão lembrar aí daqueles pacientes que têm varicose. Tem até uma imagem aqui, depois eu vou mostrar lá no meio dessa parte de úlcera venosa, que não vou passar agora, mas depois eu vou mostrar para vocês no slide e eu reforço isso para vocês. As veias varicosas, elas são veias que são tortuosas, né? E elas, por si só, por essa má formação, elas têm um dano, né, nas válvulas das veias, principalmente na questão do retorno venoso. Então, os pacientes que têm veias varicosas ou varicose, como pode já dizer diretamente, né, varicose, eles são os grandes potenciais para desenvolver esse tipo de úlcera venosa. E só para destacar, a varicose, né, esse problema de varizes e varicose, ele é um aspecto genético. Então, se a sua mãe, sua tia tem, então você também tem uma grande chance de desenvolver isso na sua fase jovem e adulta, ok? Bem, a gente vai ter como grande vilão não, mas sim como grande salvador desse processo, né, a bomba do músculo da panturrilha. Lembra que o membro inferior, ele é o nosso segundo coração em relação a melhorar e a trazer, estabelecer esse bom retorno venoso. Não ficar dependendo somente do coração para manter toda essa circulação. E dentro da vascularização dos membros inferiores, a gente vai ter as pernas como sendo uma reserva de líquido também. Então, a gente precisa manter esse bombeamento com a panturrilha de forma adequada para justamente não ter um acúmulo onde já é um local de reserva, né? Então, quando a perna é exercitada, a panturrilha se contrai e comprime as veias. E isso é um grande passo, né, para a melhoria dessa úlcera venosa. O paciente precisa deambular, precisa andar para poder movimentar essa panturrilha e a gente conseguir prevenir o surgimento dessas ulcerações, ok? E aqui já vai o primeiro problema que a gente tem nos pacientes que são acamados. Eles não fazem uso do músculo da panturrilha. Então, acaba que a gente perde, né, um pouco essa resposta do retorno venoso. Embora a gente saiba que a questão da posição, o paciente fica deitado, ele tem uma pressão mais uniforme, de forma geral, corpórea. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem prejuízos, ok?
e as válvulas venosas danificadas, que são capilares distorcidos e mais permeáveis, né, provocando essa hipertensão venosa. Então é justamente aquele vaso, né, essa hipertensão venosa nada mais é do que aquele vaso que era para estar fazendo o retorno venoso, né, de forma unidirecional, devido a essa tortuosidade, esses danos que esses vasos vão ter, eles vão começar a se concentrar, gerando uma pressão na rede venosa superior do que seria o esperado. Ok? Aqui, só para a gente mostrar um pouco mais e ilustrar o que a gente quer falar, a gente vai ter dentro desse sistema vascular da perna, né, do paciente, vocês estão vendo aí do lado esquerdo de vocês, né, a veia ilíaca lá em cima, depois a gente vai ter a safena interna, que é super importante, a veia femoral, muito importante também, e aqui chegando mais na perna, a gente, saindo da coxa indo para a perna, a gente vai ter a veia poplítea, a veia safena externa, a veia tibial, e a gente ainda vai ter ali a safena parva. Lá embaixo, que não dá para ver aí, não está descrito no desenho, ok? E lembrando que essa parte da rede venosa, ela é 2 vezes maior do que a parte arterial. Então, quando a gente pensa na rede venosa, realmente é o que mais prevalece dentro dessa estrutura, né, desse membro inferior. E o que é que nos preocupa, olhando um pouquinho aqui para o lado direito? A gente vai ter uma circulação venosa, que a gente vai começar desde o sistema venoso infrapatelar, né, que é bem na parte inferior, associada à região da panturrilha, né, fazendo esse sistema propulsor do membro, que é justamente fazendo com que esse retorno venoso ocorra de forma mais correta e mais imediata, né, sem tantos processos a mais de retorno, né? Então ele consegue só com pressão na panturrilha e das válvulas das veias fazer esse retorno. E aqui, olhando um pouquinho mais para o lado direito, a gente vai ter essa figura do músculo, né? Do vaso comunicante, da face muscular e do sistema mais profundo. E aqui está o grande nó, vamos dizer assim, da úlcera venosa, né? A gente vai ter primeiramente um sistema venoso mais superficial, ou vamos dizer assim, na parte subcutânea. Depois a gente vai ter um sistema mais profundo ou subfacial, que é o que realmente consegue fazer esse retorno de forma mais considerada, e é o que está dentro do músculo, né? Ele tá na parte, como eu posso dizer, superficial ao músculo, mas é o que vai sofrer a pressão da panturrilha para fazer esse retorno venoso. E a gente vai ter esses vasos, né, essas veias que vão ser os vasos comunicantes ou perfurantes, né, porque eles vão conseguir passar essa estrutura da fáscia aponeurótica, né. Então é justamente essa estrutura que nos preocupa, né, esses vasos comunicantes que podem estar entupidos. A gente vai ver aqui do lado, ainda bem nessa pontinha dessas causas das varizes, né, a questão realmente dessa falha do retorno, né, em manter essa contração e fazer com que o sangue retorne, fazendo essa estase circulatória, esse sangue mais paradinho no membro. Isso não é interessante, pessoal. Não é interessante. E quando essa veia é varicosa, como vocês estão vendo nesse desenho do lado direito, né, esse subdesenhozinho, ele não consegue transpor esse retorno venoso mais periférico pela veia comunicante para o nosso sistema mais profundo. E aí nisso a gente vai tendo essa estase, as veias mais superficiais vão ficando mais volumosas, dando aquela aparência realmente de varicose, né? Aquelas veias bem mais tungentes na periferia. Ok? Bem, e o que é que pode causar isso? O que é que vocês acham? Tem algumas teorias, né, mas a que a gente mais defende, a que a gente mais observa é a hipertensão venosa, que é justamente isso, esse líquido que não consegue retornar junto ao sistema mais profundo, ele começa a se estacionar, gerando uma pressão venosa mais severa. E nesse caso, a gente se preocupa por quê? Porque é algo que a gente ainda consegue corrigir. Associado a esse processo de hipertensão venosa,
Tem algumas teorias que também defendem a causa da formação dessa ulceração, que é o cuff de fibrina, a teoria do cuff de fibrina, a teoria dos leucócitos e a teoria do bloqueio dos fatores de crescimento. Todos esses fatores, tanto da fibrina, dos leucócitos e do bloqueio dos fatores de crescimento, eles vão estar associados justamente ao acúmulo desses componentes, né? A fibrina, esse cuff, ele vai prender, ele vai justamente essa fibrina vai ficar estacionada e vai começar a se depositar nesses vasos, fazendo uma obstrução e gerando um maior aumento da pressão e também gerando processos inflamatórios recorrentes e dando mais chance a uma ulceração. A gente vai ver também que a teoria dos leucócitos, os leucócitos eles vão começar a se aglomerar nos vasos de forma mais recorrente, junto com outros elementos sanguíneos, e também vai começar formando trombos. E aí também vai piorando essa estase circulatória. Aquilo que já era ruim fica um pouquinho pior, porque já vai ter alguns aglomerados, né, alguns coágulos ali internamente, principalmente nessas tortuosidades, como vocês estão vendo aí na imagem, né, nessas áreas que vão ficando mais tortuosas, onde o sangue não consegue passar com tanta fluidez, ok? E o bloqueio dos fatores de crescimento também segue nesse mesmo princípio. Bem, e aqui é para mostrar para vocês que essas veias varicosas, né, nessa figura, vocês conseguem realmente observar que essa curva que ela dá, ela altera toda a anatomia dessas válvulas venosas, que atrapalha substancialmente nesse retorno venoso. Então, para tratar muitas vezes a úlcera venosa, precisa tratar essas tortuosidades e tem cirurgia para fazer correção de tudo isso, né? Tanto algumas correções mais superficiais, né, como alguns já devem ter visto aí, com espuma, escleroterapia, que são alguns tratamentos que já existem no mercado, né, na literatura e na medicina, que ajudam a entupir um pouquinho esses vasos para ele conseguir circular nos vasos que são mais, como é que se diz, menos tortuosos, né? Bem, outra opção também é fazer a cirurgia, realmente da retirada total desses vasos, ok? Mas como falei, são cirurgias que muitas vezes elas não são 100% seguras, em termos de ter o resultado total. Na prática a gente vê uma melhora, mas ainda se permanece uma certa insuficiência venosa desses pacientes, ok? Quanto mais jovem o paciente fizer essa cirurgia, melhor, porque os fatores do envelhecimento, né, vão realmente sendo sanados se você fizer isso mais jovem. Então a gente tem um público de mulheres muito jovens, né, já que as varizes elas são essas veias varicosas, né, e essas varizes elas são mais recorrentes em mulheres. Também pode ocorrer em homem, viu, pessoal? Mas é mais recorrente nas mulheres. A gente vai observar que isso pode ser corrigido ainda no momento ainda inicial. Depois, quando piora, o paciente ganha peso, aí a gente vai tendo resposta, aí chega o diabetes, hipertensão, outros fatores que vão gerando comorbidades e piorando o quadro clínico de uma pessoa que tem risco para ter úlcera venosa. Ok? E aqui a gente vai ter, né, as características clássicas, né, olhando um pouquinho como fosse essa figura das manifestações crônicas da insuficiência venosa junto com o que está internamente. Vocês estão conseguindo ver que na perna, de uma forma geral, ela vai seguir com edema, bem significativo, né? E aí a gente vai ter uma alteração da coloração, vai ter endurecimento, eczema, até formar essa ulceração. E aqui já vai a primeira dica que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, vocês vão ver isso recorrente nas outras imagens, que essa região maleolar é uma região de dobradura e também é onde tem a nossa pior circulação, vamos dizer assim, em termos de vasos colaterais. Então, geralmente é quando ela é onde surge as úlceras venosas. A gente não consegue ter um bom retorno venoso nessa região, ok? Então, ela já é vamos dizer assim, um local queridinho das formações dessa úlcera venosa. E aqui a gente vai observar que a panturrilha ela tem
essa característica de realmente ajudar, né, esse retorno venoso. Então, assim, uma das coisas que a gente vai destacar lá nos cuidados é justamente esse, estimular esse paciente a deambular, sempre, ok? Não com andar muito, né? Porque vai ter um gasto metabólico maior, ele às vezes é idoso, não vai conseguir fazer isso. Mas ele precisa deambular. Então, 85 a 90% do deságue, né, desse líquido, né, desse retorno venoso, é realizado pelo sistema profundo, né? Então, a gente precisa da panturrilha. Então, assim, professor, fazer drenagem, alguma coisa do tipo, ajuda, mas a panturrilha contraindo vai ser bem mais efetivo. E lembrando que esse retorno venoso ainda tem que superar uma pressão abdominal e também de gravidade, de uma forma geral. Então, a panturrilha realmente vai ser o nosso carro-chefe para poder ajudar esse paciente a melhorar significativamente, ok? Aí lembrando, se o paciente tem insuficiência cardíaca, se o paciente tem uma obesidade e aquela quadro, né, de um abdômen mais globoso, mais denso, tudo isso vai gerando mais pressão na parte abdominal e na vascularização, fazendo com que o meu membro inferior trabalhe muito mais para poder trazer esse retorno venoso de forma correta, ok? Então imagine que é como você tivesse a cintura tivesse garroteando os vasos e a sua panturrilha tendo que trabalhar dobrado para poder vencer essa pressão que está ocorrendo dentro do abdômen do paciente. Aqui só para vocês verem, ó, a região da maleolar, como eu falei, que é o carro-chefe, né? Vocês vão ver que aqui já era uma lesão que já estava mais estacionada, né? Depois a gente conseguiu acompanhar melhor essa lesão. Eu vou mostrar depois para vocês ela. Bem, aí a gente vai ter dentro do processo dessa estase circulatória esse edema, né? Que é bem característico. Vai ter uma liberação de moléculas para o espaço extracelular, principalmente pelo aumento, né, dessa vascularização. Então a gente vai ter uma permeabilidade maior nesse tecido com esse edema. Aí dentro desse espaço extracelular vai começar a se depositar fibrinogênio e glóbulos vermelhos. E esse glóbulo vermelho ele vai passar para o tecido e ele vai inicialmente vai fazer o que? Uma decomposição, que vai justamente alterar, né, vai gerar um eczema, né, a mudar essa coloração da pele do paciente, que geralmente vai seguir para um tom mais amarronzado, mais escuro do que o tom da pele dele inicial. A gente vai ter com esse aspecto desse fibrinogênio uma fibrose dos tecidos adjacentes, né, dando esse aspecto amadeirado, né, na pele. E junto com isso a gente vai ter ali a formação de lipodermatoesclerose, que é justamente essa formação mais densa, né, daquele tecido. E é bem mais rígido do que o natural. Quando a gente pega, ele é bem mais duro do que o restante da pele do paciente de uma forma geral. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês que vai ajudar a entender isso, né? Ó, você está observando que tem um edema, você está observando aqui que também tem esse aspecto amadeirado, tem a mudança da coloração, a gente tem uma lesão, né, que é mais apática, né, não tem uma granulação muito ativa, aqui também tem necrose, e depois eu vou falar um pouco mais sobre esse manejo, né, já que aqui também a gente vai observar a necessidade de fazer desbridamento e outras coisas mais, certo? Bem, e a gente depois vai ter o comprometimento do sistema linfático, e aí gerando um acúmulo de toxinas, e de uma forma geral, essa úlcera venosa, ela geralmente ocorre em pacientes idosos, acima de 65 anos, e também que já apresentam outras comorbidades, já como eu falei, já tem diabetes, já tem hipertensão, já tem um sistema vascular mais deficiente, muitas vezes já segue com veias varicosas, então ele é menos ativo, o idoso, então ele tem mais estase circulatória, ele não movimenta tanto essa panturrilha, certo? Então, no geral, a gente vai ver essa lesão mais em pessoas idosas, ok? Bem, e aí, no caso, a gente vai observar justamente o que acontece, né, de alterações físicas. Então, o primeiro dele é o edema, que você pode usar uma classificação de edema, né,
ele fazer aquele o testezinho do cacifo e classificar 1 mais, 2 mais, 3 mais, 4 mais, ok? O eczema, que é essa mudança da coloração perilesional da perna de uma forma geral, né? Mais avermelhada, mais, às vezes meio azulada. Vai seguir essa hiperpigmentação geral, esse aspecto mais amadeirado, né? Vai ter o surgimento da úlcera, né? De uma forma geral, ela não surge grande desse jeito, ela nasce pequena, mas devido à insuficiência vascular, a processos infecciosos, ela migra, né? Para um crescimento muito rápido. E a gente segue com essa alteração de lipodermatosclerose na pele e no tecido subcutâneo, né? Que dá esse aspecto mais endurecido na borda. Aqui para mostrar para vocês, né? Essa foto é interessante mostrar porque o paciente já teve uma lesão na região maleolar. Não sei se vocês conseguem ver, né? Observar, mas você vê uma cicatriz, né? Bem esbranquiçada. E depois ela evoluiu. Que isso é uma das características das úlceras venosas, né? O índice de recorrência ele é muito grande se o paciente não fizer a prevenção dessas úlceras no pós-tratamento. Bem, e com essas alterações, esse próprio edema, ele vai piorando a circulação do paciente. Ele vai gerando um garroteamento, né? Então, aquele membro que está aqui, circulante, com edema, esse edema vai comprimir mais ainda os vasos, tanto venosos como arteriais, dificultando a circulação desse membro e piorando toda a resposta inflamatória, toda a resposta de defesa e de nutrição daquele membro. Então, aqui só nesse quadrozinho do lado esquerdo de vocês, é um fluxozinho para observar, né, sinais de complicação dentro dessa úlcera, né? Se você observou que tem alguma complicação, você vai observar se tem sinais de infecção em partes moles, se tem dermatite de contato, que é muito comum, perilesional de uma forma geral. Se essa lesão está seguindo com dano tecidual mais profundo, chegando às estruturas ósseas, gerando osteomielite. Ou se a gente também observa um tecido neoplásico junto. Aí, nesse caso, a gente vai ter úlceras recorrentes que justamente podem gerar essa lesão, né? Traduzindo aqui um pouco, né? Quando o paciente tem uma lesão, a gente o que é que vai acontecer? Ali vai ter um processo inflamatório e ele vai tentando cicatrizar. Esse processo de correção, de tentando sempre cicatrizar, em algum momento o tecido germinativo que está surgindo, ele pode não nascer, vamos dizer assim, de forma correta, né? Os nossos mecanismos de defesa que vocês aprenderam lá na imunologia e na patologia não vão ocorrer e vai começar a nascer um tecido neoplásico ali. Isso também pode ocorrer, né? A gente tem até, que depois que quiser estudar, tem a úlcera de Marjolin, que entra meio que nesse bloco, que é uma lesão de alteração de células epiteliais, ok? E a gente vai depois, se não tem complicação, vai seguir o tratamento normal, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tratamento. Mas esse aqui é de um artigo que vai para vocês, que eu já separei para mandar pelo SIGA para vocês. E aqui é o tratamento da veia varicosa, para vocês verem, né, cirúrgico. Então, antes e depois, para vocês verem a diferença. Melhorou a coloração da pele do paciente, melhorou a circulação, o edema. Não tá 100%, mas tá 98%. Você vê que o pé ainda tem alterações, mas a perna, né, de uma forma geral, ela seguiu, a parte da panturrilha seguiu com boa correção, ok? Mas aqui seria um tratamento cirúrgico, um cirurgião vascular. E o que a gente observa nesse paciente? De uma forma geral, a gente observa a dor descrita como difusa ou intensa. Então, e essa dor geralmente ela ocorre depois de alguma atividade física ou no final do dia. O clássico às 5 horas da tarde. O paciente sempre vai relatando uma dor, um desconforto muito grande na perna, ok? Ulcerações do maléolo medial e lateral, como eu comentei com vocês, que é a característica clínica clássica da úlcera venosa. É uma lesão pela característica vascular mais exudativa e bem maior.
A gente vai ter hipertensão venosa, né, com extravasamento também de sangue dentro dessa lesão. E o paciente com neuropatia, né, pode ter lesões do lado do pé sobre a cabeça dos metatarsos, né, lesões mais indolores. E aqui a gente vai abrir um parênteses, né? Quando você estiver avaliando, você vai tocar, né? Pegar um gaze, um algodão, né? E vai tocar no leito da ferida. Se o paciente estiver insensível à dor, é sinal que a gente tem ali um paciente com diabetes ou, né, que é o mais comum a gente encontrar hoje, o DMI, o paciente diabético tendo uma neuropatia periférica, e a gente já consegue fazer essa associação, que é uma úlcera de origem venosa, mas com diabetes isso o paciente não está sentindo dor. Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para tratar essa lesão, ok? Então sempre lembrar disso na hora da avaliação desse paciente. A gente vai ter os fatores que vai ser indicativos de úlcera, né? O histórico familiar, como eu já falei para vocês, é genético, né? É uma alteração genética, então a gente já consegue ver na família de vocês podem observar se a avó de vocês tinha ou tem veias varicosas, varizes mais generosas, as tias de vocês e a mãe de vocês também vai ter, ou já tem ou está tendo, já tratando esse tipo de alteração. As veias varicosas, como eu mostrei para vocês, é uma prerrogativa. Paciente que apresentou trombose venosa profunda, né, comprovada, eles também são grandes propensos a ter isso. Quem é que tem esse perfil, professor? O paciente que fez uma cirurgia, que não usou o anticoagulante corretamente, pacientes que são com anemia falciforme, que também tem maior chance de formar trombo endovenoso, ok? Pacientes com flebite em membro afetado, a flebite, né, que é um processozinho inflamatório, ela também vai gerar um edema, e ali naquele caso, às vezes o paciente nem tem uma insuficiência venosa, mas só o fato do edema já pode gerar uma lesão. Suspeita de trombose venosa profunda, cirurgia ou trauma na perna, como eu falei para vocês, na hora de fazer essas alterações. E episódios de dor pulmonar, hemoptise, histórico de embolia pulmonar. A embolia pulmonar, como vocês, se não estudaram, vão estudar ainda, aquele êmbolo que está percorrendo o organismo, ele pode estar no pulmão, e a indicativa é que você avalie primeiro alterações até mesmo pulmonares, mas ele pode se deslocar e também para os membros inferiores, ok? E aí a gente vai ter um maior risco desse trombo se permanecer no membro inferior, gerando uma maior pressão, né, nesses vasos, gerando hipertensão venosa e, assim, um risco de ulceração. Para avaliar esse membro, a gente tem que primeiro observar o quê? Se ele tem uma boa pulsação. Claro que vocês podem até usar a avaliação digital, né? Com o dedo buscando essa pulsação. Mas no caso de um paciente que tem insuficiência vascular ou hipertensão venosa ou até mesmo um edema significativo, essa vascularização periférica ela é bem prejudicada. E aqui a gente vai fazer o primeiro descarte, né? A primeira mudança de paradigma, né? Porque a gente precisa, ao ver uma lesão, identificar se aquela lesão está surgindo pela insuficiência arterial ou pela insuficiência venosa. Ok? Pessoal, faz silêncio, por favor. Fala baixo. Estou gravando. Bem, e aí com esse Doppler a gente vai conseguir realmente avaliar bem melhor todos esses vasos, aquilo que vocês já viram na anatomia, e conseguir identificar melhor esse retorno venoso. Se a gente não conseguir ter pulsação, né, não identificar a pulsação, a gente já sabe que tem um grande risco de ser uma insuficiência arterial ou mista. Mas lembrando, aqui no pé, vocês vão observar que a gente precisa avaliar tanto a pulsação venosa como arterial. Aí aqui seria um momento mais prático, que a gente não vai ter aqui. Mas para vocês identificarem, né, tem uma diferenciação sonora da pulsação arterial e da venosa, que aí em outro momento a gente
pode fazer um segundo tempo do curso, e aí vocês observaram como é que é feito. Aqui a gente vai observar que essa avaliação com esse Doppler, ele faz parte de uma avaliação que a gente quer fazer, que é o índice tornozelo braquial, certo? Já volto às imagens, certo? Que é justamente a avaliação do índice de pressão tornozelo braquial, que é o ITB, que a gente vai verificar a pressão sistólica do tornozelo e divide ela pela pressão sistólica braquial. E fazendo essa fórmula, né, vamos dizer assim, esse cálculo, a gente vai chegar nesse índice. E esse índice ele vai ser classificado num quadrinho, né, onde esse TB, se ele está maior ou igual a 0,9, o paciente tem um suprimento arterial normal. Se ele está menos que 9, a gente já tem algum comprometimento isquêmico, ok? E pode ser misto, ou até mesmo por causa do próprio edema do membro do paciente. E se o ITB estiver abaixo de 0,8, a gente não deve realizar nem terapia compressiva, que seria o tratamento com curativo. Em alguns pacientes que a gente já encontra um ITB menor do que 0,5, a gente já consegue fechar o diagnóstico de insuficiência arterial, ok? Mas vamos voltar aqui para mostrar mais coisa para vocês. Eu errei aqui a sequência na hora de passar. Bem, a gente vai verificar isso, se a gente pode fazer isso com o tensiômetro, né, e no caso aqui nosso esfigmomanômetro, junto com um aparelhozinho que é um Doppler vascular periférico, ok? Nesse caso, o médico ou o enfermeiro habilitado pode fazer essa avaliação. Mas lembrando, para fins diagnósticos de insuficiência arterial e venosa, a gente pede que o paciente faça um Doppler vascular profundo, né, naquele membro, né, que a gente consegue fazer essa avaliação mais profunda. Essa aqui é um Doppler periférico, então a gente consegue ver a parte mais superficial, que já indica muita coisa, né? Aqui é outro aparelho, que também dá para ver a pulsação, né, dá para a gente avaliar bem esse passo a passo. Eu não coloquei aqui o passo a passo de fazer a avaliação, mas se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos de colegas que ensinam a fazer esse passo a passo, né? De fazer o manguito, a pulsação, só ir liberando rapidamente e fazendo a busca, né? Aplicando um gel condutor e fazendo essa busca. Só para também vocês diferenciarem, esse Doppler vascular periférico, ele é diferente daquele Dopplerzinho que é o sonar neonatal, viu, pessoal? Aquele para ver o bebezinho, né? É diferente, né? Tem gente que às vezes que confunde. Não pode ser, não é o mesmo, é outro. Aqui, só para a gente ver que a gente também pede que eu boto essa foto para mostrar que é interessante que você também, na hora da avaliação da pressão braquial, use o Doppler, né? Para periférico, para ajudar, ok? E dá um pouquinho de trabalho. Precisa que vocês tenham uma certa habilidade de buscar essa pulsação. Por isso que esse momento prático seria também interessante depois a gente ter. E aqui é um aparelho que já chegou no Brasil, ele é importado, se não me falha a memória, ele é da Alemanha, certo? Ele é um aparelho bem interessante, já fui para 2 eventos, né, 2 congressos onde a equipe estava lá apresentando esse aparelho, onde instala-se todos os manguitos, né, nos membros, e ele sai um relatório, né, da pressão, e já sai o ITB pronto, né, classifica o paciente e tudo. E é um aparelho que o enfermeiro pode manusear, não é difícil, ok? Tanto que a representante, né, da divulgação desse aparelho é uma enfermeira do Rio de Janeiro ou é de São Paulo, esqueci agora de onde que ela é, certo? Mas é bem interessante. A diferença qual é? Que ele é caro. Esse Dopplerzinho aqui, ele em média é uns R$1.000 a R$1.400 o aparelho. Esse daqui já é mais de R$20.000. Então é um aparelho que é realmente para ter em clínica, né? Para poder fazer um volume maior de pacientes, né? Essa triagem, né? Já que essa avaliação com Doppler é um diagnóstico diferencial, mas ele é mais para triar. Se o paciente tem uma insuficiência vascular periférica, ele tem grande chance de ter a insuficiência vascular interna, né, mais profunda. Então, a gente já faz esse procedimento para triar esse paciente. Se ele está tendo uma boa circulação periférica, claro que é porque o vaso profundo não está comprometido, ok?
E aqui é um Doppler de pulso, também eu achei super interessante para trazer para vocês. Eu nunca manuseei, mas tem o relato dele na literatura, que é interessante também, que a gente usa mais para insuficiências arteriais, né? Bem interessante também esse aparelho. Bem, e aí o que a gente pode fazer para esse paciente? A gente pode justamente melhorar o retorno venoso dele, cuidar da pele e tratar essa ferida da melhor forma possível. Então a gente vai usar tudo aquilo de recurso que vocês vão aprender na aula de coberturas, respeitando, né, as características da lesão, mas principalmente aquilo também que a gente já aprendeu na questão da limpeza, porque é uma ferida que é complexa, uma ferida que já está ali há mais tempo. Então a gente requer agilidade para remover todo aquele tecido desvitalizado, esse excesso de esfacelo, presença de biofilme que é muito comum, ok? E a gente vai usar a terapia compressiva, que é o que está aqui mais abaixo. Então a gente vai usar vai otimizar o retorno venoso com exercícios, compressões e elevação do membro. Lembrar que o paciente que tem uma insuficiência venosa, ele precisa realmente elevar esse membro. Como regra, não é quando ele quer, é regra. Parou, eleva o membro. Parou, eleva o membro. Sentou, eleva o membro. Porque ele vai ter esse desconforto de forma severa. A compressão, que é com bandagem inelásticas e elásticas, certo? Mas a gente geralmente usa uma faixa elástica na fase inicial, onde dá um maior conforto para o paciente. E isso pode chegar até 4 camadas. Eu vou falar mais um pouquinho quando eu for falar de bota de una, certo? Manter a pressão média de 40 milímetros de mercúrio naquele membro. E a gente usa como padrão ouro hoje, né, a questão da bandagem de média e alta pressão, que é a bota de una. Que é uma gás impregnada, vou falar um pouquinho sobre ela, com zinco, que é hoje, vamos dizer assim, no mundo inteiro, o recurso mais utilizado para ajudar a tratar esses pacientes. A gente vai usar uma terapia tópica, né? Geralmente algum produto para ajudar nesse controle de umidade, também a ação bactericida e bacteriostática. Pode também usar meias compressivas e a gente observa uma melhora significativa do paciente com 2 a 3 meses, certo? Mas lembrando que ela tem recorrência. Aqui é uma faixa elástica, certo? É bem interessante essa faixa elástica. Ela vende fácil, né, em loja de material hospitalar. Em média, ela custa R$60. Ela é lavável e pode durar até 60 dias. Então, se o paciente não se adapta muito bem com a bota de una ou com a multicamadas, a gente faz o curativo do paciente e logo após terminar o curativo, a gente vem enfaixando esse membro todinho com essa faixa elástica, fazendo uma média compressão, né? Não dá, também era um momento prático, mas assim, quando você pegar essa faixa elástica, vocês vão esticar ela toda e voltar para a metade. É o ponto onde eu consigo dar a volta no membro do paciente. Não é esticar e passar. Eu tenho que esticar, fazer uma média compressão. Eu estico o máximo e volto. Algumas marcas têm um desenho onde já mostra qual é o ponto exato de esticar, até onde eu posso esticar essa atadura, ok? Aqui é aquela foto daquela paciente que eu mostrei para vocês na aula de ontem, só para vocês verem as características que ela já fugiu, ó, tá pertinho da região maleolar, o eczema, né? O aspecto do edema, né? A questão do biofilme aqui associado, o formato irregular da lesão, a lesão mais extensa, era uma lesão mais exudativa e melhorou significativamente com o decorrer do tratamento. Então, a gente vai ter uma gás impregnada com uma mistura de gelatina e óxido de zinco, que é o nosso padrão hoje em dia. Alô? Ah, Satanás. E essa bota, ela oferece justamente, junto com essa gelatina, esse óxido de zinco, um molde, né, para esse membro e ajuda também a melhorar a questão desse exudato, roubando esse zinco, né, ele vai roubando esse líquido, né, do membro, da região e vai justamente, junto com essa gelatina, formando esse molde na perna do paciente. Lembrando que ela é inelástica, ok?
oferece suporte para o bombeamento muscular na região da panturrilha durante o caminhar e promover esse retorno venoso, que é o que a gente quer, algo mais rígido, que ajude o paciente a empurrar um pouquinho mais a panturrilha, certo? E a camada de gases cobertas com a faixa elástica ou bandagem autoaderente. Então, o que é que a gente faz? Depois que faz a bota de Unna, a gente ainda pode usar a atadura, a gente usa a faixa elástica e vai usando multicamadas, né? Hoje, embora a bota de Unna seja, né, um dos padrões ouro para tratamento, os melhores resultados estão associados com a terapia de multicamadas, não só uma camada. Usa a bota de Unna, usa a atadura, usa a faixa elástica, que aí a gente tem um resultado bem melhor, ok? Aqui é a bota de Unna, depois a gente pode fazer um momento prático, mas a bota de Unna ela tem uma técnica de aplicação em 8, certo? Ela também pode ser aplicada, eu tirei daqui do descritivo, né? Mas é uma técnica que pode ser a técnica em 8, né? Aquela técnica do infinito, né? De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. E toda vida que você for cobrir a próxima camada, você tem que cobrir 75% da próxima camada. Então, se eu cobrir a primeira faixa aqui, quando eu voltar, eu tenho que cobrir 75% da anterior, 75% da anterior, deixando ela quase que sobreposta no paciente, ok? Professor, mas não acaba não? Não, ela vem bem longa, ela vem dentro de um saquinho, né, fechadinho, como ela é impregnada, ela é bem melequenta, então ela é bem longa. Muitas vezes, se o paciente às vezes até tem um membro mais curto, mais fininho, a gente consegue cortar e usar essa bota de Unna até 2 vezes. E a gente vai fazer essa aplicação da bota de Unna da parte inferior aos metatarsos, né, os dedinhos, até a porção infra até lá, né, ou então até o joelho, a dobrazinha aqui do joelho. Ok? Então vocês vão fazer, vai limpar o curativo, tirar o excesso, botar uma cobertura. Lembrando que essa cobertura que você vai utilizar, ela não vai ser trocada. Então hoje a gente só tem no mercado uma cobertura que dá para ser utilizada no leito da ferida com a bota de Unna, que é a hidrofibra com prata, que pode passar até 7 dias. E a bota de Unna também pode passar até 7 dias. A gente faz depois a aplicação do gás acolchoado e a atadura. Então se drenou, a gente tira só a atadura e a gás acolchoada. Coloca uma gás acolchoada nova e uma nova atadura todo dia, ok? Mas na maioria dos casos o paciente não consegue passar 7 dias. Ele dura 5 dias, né? Já está no lucro, ok? E lembrando que a gente tem baixa adesão dos pacientes porque os pacientes relatam muito desconforto, que realmente ela aperta. Mas esse apertado é bom porque melhora o retorno venoso. E aqui a gente vai a nossa primeira orientação de diferenciação. Se a insuficiência arterial, né, uma úlcera arterial é provocada pela insuficiência arterial, se eu fizer alguma terapia compressiva naquele membro, eu vou piorar essa insuficiência arterial. Então a gente precisa ter a certeza que aquele paciente não tem comprometimento arterial para poder implementar uma terapia compressiva, certo? Bem, então é isso da úlcera venosa. A gente pode depois ver mais coisas em relação a multicamadas, mas é isso que eu queria apresentar para vocês sobre úlcera venosa, ok? A gente vai passar agora para úlcera arterial, ok, pessoal? A Graça já foi? Ela quer falar comigo? Tomar banho? Vou terminar minha aula. Então, pessoal, sobre o úlcera arterial, eu já estava comentando um pouco com vocês que é justamente essa lesão que vem decorrente de uma insuficiência de uma artéria, né? Que pode ser a nível mais superficial, mais superficial ou até mesmo mais profundo. Então, nada mais é do que a inadequação da perfusão tecidual nos pés ou pernas devido ao bloqueio completo ou parcial do suprimento arterial para as pernas.
Aí lembrando, como eu falei para vocês, às vezes ele tem um bloqueio, né? Ou então parcial, mas o edema vem, termina de bloquear, atrapalha mais ainda essa circulação, ok? A gente tem como um carro-chefe, né, que vai provocar essa úlcera arterial, as doenças vasculares periféricas, né, ou então as doenças obstrutivas arteriais periféricas, as DAOP, né, que também tem essa sigla, que é provocada pela arteriosclerose, ok? A gente também tem a doença de Burgen, né? Burgen, que é nada mais é do que uma tromboangiite obliterante, que também é uma obstrução das artérias e das veias de pequeno e médio calibre por uma infiltração causada por hábito de fumar, que a gente também já sabe que os pacientes são mais propensos a desenvolver insuficiências vasculares, os tabagistas, pelo esse dano tecidual periférico, ok? E aqui a gente vai observando que a gente, na úlcera arterial, a gente já não tem tanto edema, a gente também não tem, dentro desse edema, então a gente não vai ter aquelas características de ações de fibrina, de leucócitos, fatores de crescimento. Então a gente tem uma alteração devido ao processo inflamatório. Essa lesão está até grande, de uma forma geral, né? Mas a gente não segue ela com, assim, vamos dizer assim, com essa característica de ser tão extensa, né? Ela pode ser também na região maleolar, mas ela também tem uma tendência a ser nas áreas distais do pé, ok? Então, as características que a gente vai ter é a claudicação intermitente. O que é isso? O paciente começa a andar, aí sente dor, aí para. Essa dor, pessoal, não é uma dorzinha simples, né? É uma dor realmente que ou ele para ou ele não consegue mais andar, certo? Então a gente sabe que com essa demanda de oxigênio no membro, o paciente não consegue continuar andando porque ali tem uma insuficiência vascular arterial, ele não consegue dar suprimento àquele membro. A gente tem a dor noturna, né, com alívio baixando as pernas, que é justamente o contrário da úlcera venosa. O paciente que tem úlcera venosa, ele eleva o membro, melhora a dor, e o paciente que tem úlcera arterial, ele precisa baixar a perna. Então vocês vão ouvir os relatos, que é o que a gente sempre pergunta no ambulatório, né? O senhor dorme como? De rede, com perna para baixo? Eu só consigo dormir sentado. Então, é um dos sinais que a gente já sabe que é uma grande chance de ser uma insuficiência arterial. Os pacientes que são tabagistas crônicos, aquela pele, por ter uma insuficiência arterial, vai ter característica de ser uma pele mais fria, lustrosa e sem pelos. Sempre lembrar disso. E as pernas permanecem, né? Tem pernas embranquecem quando elevadas e tem uma cor azul avermelhada quando pendentes. Então, é outro teste que também a gente faz lá no ambulatório, no dia a dia, para fazer essa elevação e essa suspensão da pele para ver essa alteração de coloração. E o ITB, ele de cara vai estar abaixo de 0,9. Algumas literaturas já colocam abaixo de 0,8, certo? E se está abaixo de 0,5 e se tem dor em repouso, a gente já sabe que o paciente tem uma insuficiência arterial grave que tem a indicação de fazer uma cirurgia, né, uma revascularização daquele membro, ok? Aqui, ó, mais característico, né, ó, menor, né, não tem tanto exudato, vocês estão percebendo aí a pele mais lustrosa, tem ainda uma vermelhidão, né, do processo inflamatório, ok? E dentro do tratamento, a gente vai observar que o paciente muitas vezes vai precisar fazer uma angioplastia transluminal percutânea, né? Colocar às vezes um stent ali dentro, né? Para melhorar a circulação naquele membro. Fazer uma cirurgia com um enxerto de bypass, né? Então, essa artéria que está entupida, ela não dá mais para corrigir, então pega outro vasozinho e faz esse bypass, essa ponte, né? Para poder melhorar a circulação daquele membro. A gente vai trabalhar com o controle da dor, que a dor é muito maior do que a dor da úlcera venosa. Então, assim, as duas doem, mas a úlcera arterial dói muito mais. O paciente é indicado fazer exercícios físicos para manter uma boa circulação no membro, né? Até mesmo questão do retorno venoso, mas não deve ser nada exagerado, porque, como vocês viram aí,
se ele tiver uma demanda maior, ele não tem como suportar a questão da circulação daquele membro. Se possível, manter o membro sempre aquecido, fazer remoção de tecido necrótico e prevenção de infecção e não aplicar bandagem compressiva de jeito nenhum, nunca, 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 ok? Aqui, ó, vocês vão ver, ó, bem pequenininha, esse aqui é o clássico mesmo, melamenol, também na região maleolar, como falei, que é uma região pouco vascularizada, então ali é onde a gente tem menos chance de ter circulações colaterais para corrigir qualquer dano vascular, ok? E a gente pode ter uma ulceração mista, que a gente tem aqui uma mistura das duas ações, tanto problemas venosos como problemas arteriais. O ITB vai estar variando de 0,5 a 0,8, certo? E o tratamento vai ser ponderado. A gente vai tentar fazer uma leve compressão para ajudar, mas nem tanto, e vai fazendo aquele tratamento mais de observação. Não dá para usar, às vezes, uma bota de 1 a 7 dias. A gente vai passar muito tempo sem ver essa perna, sem ver essa lesão. Mas a gente pode colocar uma faixa elástica, né? E fazer essa circulação e observar todos os dias. Então, ter esse manejo, esse cuidado diário, ok? Sempre lembrando disso. Aquela paciente que eu mostrei para vocês naquela foto, era uma paciente idosa, ela era diabética, tinha essa úlcera venosa já há um ano e meio, mais ou menos. A gente acompanhou ela no estágio. Foi feita a limpeza, a gente conseguiu estimular nela a compressão e a elevação e ela melhorou. Essa melhora aí foi com 2 semanas, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. E aí eu deixo essa frase hoje para vocês: não coloque problema onde já tem solução. Então, essa foto aí é uma foto já mais antiguinha, mas é quando a gente fez a inauguração do ambulatório de feridas em Aracoiaba, em agosto de 2017. Depois vocês podem ir lá conhecer, ok? Então, e aí vocês vão ver talvez alguns casos desses que eu comentei com vocês aqui. Então a gente já tem a solução para o problema que eu mostrei para vocês. Muitas vezes a gente não está aplicando, ok? Quem quiser me segue no Instagram, que está aí também, Thiago Moura _CE, que lá eu vou começar também a dar dicas sobre feridas para vocês. Abraço, pessoal, até a próxima!